Olá, mulheres! Hoje eu vim falar com vocês sobre um método contraceptivo, o DIU. O DIU é, na verdade, uma sigla para dispositivo intrauterino e ele tem essa forma de T. Aqui nessa imagem tem dois, tá? Não é só um. Aqui tem um exemplo do Mirena e do DIU de cobre. O DIU ele tem essa forma de T. Ele fica aqui dentro do útero e ele tem esse fiozinho que fica pra fora. Ele não fica assim, né, gente? Esse fio tá um pouco grande, ele fica um pouco menor. O DIU de cobre e o Mirena, eles têm ações semelhantes, com a diferença dos sintomas que eles causam. E o de Mirena, por ser hormonal, ele tem outros tipos de efeitos colaterais e ele é um pouquinho mais eficaz. Mas o DIU de cobre também ele é super eficaz. Se você, como eu, não gosta de usar pílula anticoncepcional e outros métodos hormonais e você não tem hipermenorreia, que é um fluxo muito aumentado da menstruação, geralmente também vem não só muito sangue, muitos dias e muita cólica, então você pode usar o DIU de cobre. Então, já que eu já comecei por aqui, quem não pode usar o DIU? Se você tem o útero bicorno, doenças hepáticas, né, do fígado, se você tem questões de infecção ginecológica, né, cervicite, gonorreia, clamídia, você precisa estar curada dessas inflamações há mais de 3 meses para poder inserir o DIU. Se você está sofrendo com câncer, você não deve usar o DIU. E se você tem alergia a cobre, que é o meu caso, infelizmente, o DIU de cobre não é indicado para você. Também, se você tem doenças cardíacas, é o caso de conversar com o médico antes de decidir colocar o DIU. Então, como que ele age? Vou usar aqui o modelinho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu só achar o foco. Foco! Primeiro eu vou falar de como que ele age, depois eu vou falar sobre a inserção. O DIU de cobre, ele libera, né, o cobre no revestimento do tecido endometrial, no endométrio, que é essas paredes aqui, que quando você está fértil, né, a parede do endométrio ela cresce para que o embrião, quando se vem pela trompa, ele consiga ser implantado. No caso de uma implantação de embrião, essa parede que cresceu, que aumentou, ela vai soltar e virar a menstruação que vai descer. Então, como que o DIU age? Primeiro, ele irrita a parede do endométrio, ele causa um tipo de inflamação, mas não entenda que inflamação como algo ruim. Além disso, ele afina a parede do endométrio. Então, ela não só não consegue criar o tecido necessário para que o embrião seja implantado, como ela fica mais irritada, né? Então, assim, ela realmente impede que haja ali uma gravidez. O DIU, ele também altera a produção do muco cervical e isso impede a mobilidade do esperma. Então, quando um espermatozoide ele consegue chegar até aqui, não existe muco cervical de qualidade que vai conseguir ajudar o esperma a subir até a trompa, porque a fecundação, gente, ela não ocorre dentro do útero, ela ocorre lá na trompa. O espermatozoide campeão, que a gente brinca, ele tem que chegar até lá em cima. E aí o DIU ele forma tanto uma barreira mecânica, porque é uma barreira no meio do caminho, como ele atrapalha a mobilidade do esperma por alterar o muco dentro do útero. O Mirena faz isso liberando o hormônio da progesterona. O DIU Mirena ele é de hormônio único, ele não é igual a pílula anticoncepcional tradicional, que é hormônio duplo, que é um hormônio combinado. Por ser hormônio único, ele é liberado para quem amamenta. Então, o DIU de cobre, por não ser hormonal, ele não causa inibição da ovulação. Então, você vai continuar tendo os seus ciclos hormonais normais, você vai se sentir linda, você vai se sentir com a libido super alta, se sentindo maravilhosa quando você está ovulando. Você vai ter sua menstruação normal, só que o DIU de cobre, ele pode aumentar o fluxo menstrual, ele pode aumentar o sangramento, né? Ele pode aumentar as cólicas também. Então, se você é aquele tipo de pessoa que sempre teve uma menstruação tranquila e tudo bem para você ter um pouco de aumento, vai no DIU de cobre, que ele é uma ótima escolha. Já o Mirena, por ser hormonal, ele vai inibir a sua ovulação. Então, o DIU protege barreira física, ele inibe a mobilidade do espermatozoide e ele modifica o tecido endometrial. Então, ele te protege de 3 formas. E o Mirena tem uma 4ª forma, que ele inibe também a ovulação. A eficácia dos dois é muito parecida e o Mirena ele tem uma eficácia de 0,2%. Então ele é tão eficaz quanto uma cirurgia de laqueadura
Ele é mais eficaz que qualquer pílula anticoncepcional, ele é mais eficaz que a camisinha, mas ele não previne de doença sexualmente transmissível, ele não previne contágio por HIV, né? Ele só previne a gravidez. Então é importante vocês continuarem tendo cuidado com as DSTs. O DIU pode ser usado por quem nunca engravidou. Tenha certeza de que você não está grávida antes de colocar o DIU. Quando que é feita a colocação? Até 7 dias desde o primeiro dia do início da menstruação. Por quê? Porque quando você menstrua, essa pontinha aqui, que é o colo do útero, ele fica mais amolecido, mais maleável, mais aberto, porque ele abre para passar o sangue menstrual. E aí é mais fácil. Para quem nunca engravidou, geralmente é muito mais rígido e mais fechado o colo do útero. Então é preciso que você esteja menstruada para que o DIU possa ser inserido. Se você teve bebê já e você quer colocar o DIU, você tem que esperar o primeiro mês. Não se deve colocar nos primeiros 30 dias após o parto, mas depois disso está liberado. E aí você pode colocar em qualquer período desses primeiros meses do bebê, porque você está com o colo do útero pronto para receber o DIU. Principalmente se você estiver amamentando, que o colo fica mais amolecido ainda. A inserção ela é dolorosa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Você vai sentir uma cólica muito forte, um pinçamento, assim como se tivesse um beliscão no colo do útero, mas assim, deu essa cólica, passou. Como se fosse um exame de Papa Nicolau, o seu ginecologista vai deixar o seu canal aberto para conseguir inserir. Existe um risco baixo de perfuração de útero, então procure alguém que realmente saiba o que está fazendo. Então, após a inserção, ele vai ficar mais ou menos assim, no seu útero. E você precisa, depois de alguns dias, fazer um ultrassom transvaginal para saber se ele está bem colocado, para se ele está no lugar. Porque se ele estiver muito baixo e se o corpo dele estiver ainda dentro do colo do útero, ele está muito baixo, ele não está encostando aqui nas trompas, ele pode não ser tão eficaz. Então é importante que você verificar depois que ocorreu a inserção se ele está bem posicionado. E a partir daí, todo ano, você vai fazer um ultrassom para saber se está tudo ok. O DIU de Mirena ele pode durar 5 anos e o de cobre ele tem duração de até 10 anos. Então depois de 5 anos, no caso do Mirena, você tem que tirar e colocar outro se você quiser continuar. Depois que você tira, você pode ter filhos normalmente. Ele altera o seu ciclo menstrual só enquanto ele está ali agindo. Bom, eu já li na internet algumas pessoas dizendo que foram tomar anestesia para inserir, que colocaram o DIU no hospital, que foram para o centro obstétrico, que tiveram que pagar o anestesista. Eu acho assim, bem suspeito, para ser sincero. Deve ter algum ganho aí do anestesista, deve ter algum ganho aí do plano de saúde. Não tem a menor necessidade de anestesia. Ele é dolorido, mas ele é uma dor rápida, é uma dor forte, mas não é assim. Quem já teve parto é como se fosse uma contração forte, passou. E pode ser feito em consultório. Então, se tem médico aí te encaminhando para fazer inserção no hospital, no centro obstétrico, com internação, com anestesista, você pode ter certeza que tem alguém ganhando dinheiro em cima de você. Depois que insere, no primeiro ano você tem um risco de 3 a 6% de que ele saia, porque nosso corpo tende a repelir corpos estranhos, né? Então, logo depois que insere, você pode sentir muita cólica. Na verdade, a inserção, ela, para muitas mulheres, e para mim foi assim também, ela dói menos do que as próximas horas, né? Eu tive cólicas muito intensas, então se você vai colocar o DIU, não vá sozinho, porque você não deve dirigir depois. Você não deve andar sozinho depois, porque você pode sentir tontura, sensação de desmaio, que é uma reação do corpo, e muita cólica, porque o seu útero pode querer expelir o DIU, né? Então eu senti muita dor no primeiro dia, é aquele dia que você vai tirar para ficar de repouso, você vai ficar de cama mesmo. Tive que tomar remédio para dor, era aquela cólica menstrual que irradiava para as pernas, que irradiava para as costas, que dava náusea, que dava tontura, que baixava a pressão, era uma dor muito intensa. O primeiro dia foi bem difícil. No segundo dia já estava só uma coliquinha, no terceiro dia só uma cólica bem fraquinha e aí passou. Nos primeiros meses é bem comum que você tenha escapes, né, que são gotejamentos de sangue, pouquinho, assim, um absorvente diário resolve.
Isso não é menstruação, é assim o corpo reagindo mesmo. Você pode ficar tendo por alguns meses, logo no início, alguns escapes de sangue. Se você tiver um sangramento mais intenso, acompanhado de dor abdominal, aí você tem que procurar um médico para ver se o DIU não está mal posicionado. O DIU Mirena, ele tem os mesmos efeitos colaterais que a pílula anticoncepcional, só que por ele não ser de absorção pelo trato gastrointestinal e ele tem uma liberação local e constante, então ele fica o tempo todo ali liberando, não é aquela uma pílula que você toma no dia, ele tem efeitos mais leves, mais suaves e algumas pessoas sequer têm esses efeitos. E ele pode causar alterações de humor, alterações de peso, dificuldade de emagrecer, inchaço, dor de cabeça e sangramentos de escape, mas é mais suave do que qualquer outro método hormonal. Agora falando sério, se você tiver enxaqueca intensa, perda visual, icterícia, que você vai ficar com amarelada, pele amarelada, notar aumento na sua pressão arterial, aí você tem que tirar o DIU, ele pode estar causando um problema sério em você. Então, sempre converse com o seu médico sobre também os riscos, porque, querendo ou não, por mais suave que seja, é um hormônio que está alterando o funcionamento do seu corpo. Se você fizer um toque em si mesmo, você vai sentir, ele não fica esse fio todo não na gente, ele fica só uma pontinha. Você pode sentir fazendo um toque, lá no fundo, no colo do útero, você vai sentir a pontinha desse fio. Às vezes ele está um pouco mais para fora, às vezes ele mal sente porque ele está mais para dentro. Depende de como o seu colo do útero está, porque dependendo do período do seu ciclo, ele varia de acordo com os dias, né? O colo do útero às vezes fica mais baixo, mais inchado, e às vezes mais curto, mais fino. E aí esse fiozinho varia. O DIU ele não atrapalha a relação sexual, você não vai sentir, nem o seu parceiro. O de cobre pode ser colocado pelo SUS. O de cobre ele é o mais barato, ele custa entre 100 e 200 reais. O Mirena ele é bem mais caro, ele está cerca de 800 a 1.000 e poucos reais. Alguns planos de saúde cobrem o Mirena, alguns planos cobrem só o de cobre. Mesmo que você tenha que desembolsar todo esse dinheiro, que não é pouco, se você é uma usuária de pílula anticoncepcional e você sabe quanto custa a caixinha para você todo mês, se você vê esse valor ao longo de 5 anos, você vai perceber que o Mirena acaba sendo até mais barato do que você manter um uso de pílula anticoncepcional. E você tem o benefício de ter menos efeitos colaterais, liberação local, não é absorvido pelo estômago, pelo intestino, e tem menos chance de falha, até porque não depende de você lembrar a hora todo dia, na horinha certa. Eu prefiro métodos não hormonais, mas como eu coloquei o Mirena, eu achei que seria válido eu vir aqui falar um pouco sobre ele para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e até a próxima vez. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, clique no botão curtir e continua me acompanhando, porque tem muita coisa boa vindo pela frente. Tchau, gente!